Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Neste sábado da quarta semana do Tempo Comum, eu louvo e glorifico a Deus por sua presença. Convido você a curtir, se inscrever, compartilhar, comentar e a sempre estar presente conosco na meditação do Evangelho, que hoje está em São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos ensina muitas coisas importantes. Primeiro, os apóstolos estavam evangelizando incansavelmente. E Jesus tem compaixão deles, chama-os para um lugar deserto para que eles pudessem descansar. Só que, como a gente percebe, a multidão fica sabendo onde eles estão e quando eles chegam, já está a multidão à espera de Jesus, e Jesus tem compaixão delas porque são como ovelhas sem pastor. E Jesus começa a ensinar-lhes. O que esse Evangelho quer dizer? Veja que coisa interessante. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é Deus desde toda a eternidade. E quando ele se encarnou, ele assumiu nossa condição humana, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, porque o Senhor nunca teve pecado. E ele, assumindo a nossa condição humana, assumiu um corpo e uma alma. E através disso, ele nos ensina como nós devemos vivenciar a nossa humanidade. Devemos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Veja que Jesus chamou os apóstolos que estavam cansados para descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então aqui Jesus está chamando a atenção para o cuidado do corpo. Então essa visão gnóstica que diz que o corpo é mau, que a matéria é má, não é uma visão cristã. Não é uma visão cristã. A igreja sempre valorizou a importância do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo e é onde se encontra a alma. A alma que está acima da matéria, que está acima do corpo, e o corpo que, unindo a alma, forma essa pessoa que é o ser humano. Portanto, a igreja sempre valorizou a importância do corpo, mas também é como se Jesus estivesse dizendo: cuidai do corpo, porque é importante, mas acima de tudo, cuidai da alma. E vendo aquela multidão, ele começa a dar este alimento espiritual, este cuidado da alma, para aquela multidão que estava como ovelhas sem pastor. Começa a ensinar-lhes. Então, aqui Jesus mostra também a importância de cuidarmos da alma. Então, nem esta visão gnóstica que despreza a matéria, que despreza o corpo, nem essa visão materialista atual que despreza o espírito, que despreza a alma, que é como se, que é até uma visão como se não existisse a alma. Portanto, a visão cristã é uma visão mais equilibrada e que mais está ligada à realidade das coisas. Cuidemos sim do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E cuidar do corpo é isso aqui que Jesus fez com os apóstolos. Levou-os para um lugar deserto para o descanso, ou seja, cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, até dos exercícios físicos, porque quando a gente negligencia os cuidados com o nosso corpo, a gente pega contra o quinto mandamento. Porque o quinto mandamento fala não matar, e não matar não é a gente, lógico, de uma forma radical, não tirar a vida do outro, mas também não prejudicar a vida do outro nem a nossa vida. Portanto, a gente deve cuidar sim do nosso corpo, porque esta é a vontade de Deus. Mas acima de tudo, devemos cuidar da nossa alma, como Jesus cuidou da alma dessa multidão, anunciando a palavra de Deus. Aqui a própria palavra de Deus, a oração. É necessário termos uma vida de oração, a Santa Missa, os sacramentos. Qual foi a última vez que nos confessamos para recebermos o corpo e sangue do Senhor?
Estamos rezando em casa, orações que a gente conhece, o texto mariano, o texto da misericórdia, até mesmo espontaneamente conversarmos com o Senhor, lermos o Evangelho do dia, meditarmos a liturgia diária, estamos alimentando o nosso espírito e isso é necessário. Portanto, através do Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a isto. Cuidemos do nosso corpo, mas, sobretudo, cuidemos da nossa alma. Por isso que Jesus compadece então da multidão para ensinar muitas coisas. E, portanto, a exemplo da Virgem Maria, que tem até uma oração mariana que retrata muito bem isso, que diz o seguinte: suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais aos vossos servos longa perpétua saúde de corpo e de alma, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Amém. Ou seja, que o Senhor nos conceda essa saúde de corpo e de alma, assim como vivenciou e teve a Santíssima Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.